Bem-vinda ao Plan Me Podcast, um programa para quem está sempre em evolução em sua jornada pessoal e profissional e quer deixar sua marca. Eu sou sua host, Mercedes Alzueta, especialista em estratégia e marca pessoal, com mais de 35 anos de experiência em negócios próprios no varejo e atacado. E eu ajudo profissionais liberais, empresárias, artistas, atletas e pessoas comuns a encontrar o que elas têm de extraordinário para criar um fator de diferenciação e ampliar seu público, atrair clientes, parceiros, patrocinadores e investidores. Eu sou casada, tenho uma filha, nasci no Uruguai e moro em São Paulo e sou apaixonada por histórias, pessoas e marcas. E se você também é curiosa, investe em autoconhecimento e sabe que tem um talento que precisa ser visto e valorizado no mundo on e offline e sente que está pronta para escalar, então este podcast foi feito para você. Comece a me seguir para ser avisada dos novos episódios e compartilhe com as pessoas que você acredita que possam precisar de algo que eu trago aqui e que fará diferença na vida delas. Muito obrigada por fazer parte desta comunidade. Eu sei que estar aqui é uma escolha e eu sou muito grata por isso. Olá, sejam muito bem-vindas ao episódio número 31 do Plan Me Podcast. Hoje eu tenho uma convidada muito especial e muito interessante. Vocês vão adorar essa história. É a Camila Hirsch. É apresentadora do Band News em Forma, um programa da Rádio Bandeirantes, e ela fala muito sobre saúde, né? Ela é treinadora, profissional de educação física como formação, mas ela foi aí vivendo toda essa história de assessoria esportiva, de equipe de corrida, e ela remodelou o modelo de negócios dela para uma plataforma de treinamento. E toda essa construção é muito interessante, vocês vão ver como ela ensina, porque é uma aula, assim, essa conversa, questões que todo mundo passa, mas que a gente, quando olha uma pessoa que tem como ela 97 mil seguidores no Instagram, acha que foi fácil, acha que agora está fácil, mas não, é uma constante evolução, um constante cuidado para poder impactar e justamente corrigir a rota. Acho também que vale a pena a gente ressaltar aqui que todo esse trabalho, um trabalho de marca pessoal, como ela fez, e de estratégia, é um organismo vivo, a empresa é um organismo vivo, você, né, como marca também. Então você está sempre em movimento, percebendo o que o mercado precisa, percebendo o que o seu público deseja e consome, e a partir disso, gerando ideias, insights, conteúdos e fazendo as táticas funcionarem. A conversa com a Camila, ela teve muitas perspectivas, olhar para a sua história é uma delas, eu gosto muito disso, da gente olhar para trás e ver quanto que se aprende, quanto que se vive e que se acumula numa carreira para gerar valor para o outro, né. Então, ela fala muito disso, que é uma coisa muito interessante, e também da importância e da responsabilidade que é quando a gente está aí na frente de um canal, de uma plataforma, diante de um público que resolveu se conectar com a gente. Quando a gente toma essa atitude, é uma grande responsabilidade cuidar do conteúdo, da qualidade, da veracidade, e ser autêntica o tempo inteiro. A Camila é uma pessoa maravilhosa, que tem um humor, assim, refinado, vocês vão sentir aqui em toda a conversa que ela sempre tem umas pitadas aí de humor que eu me divirto muito e vocês também vão se divertir, e além de tudo, ela é um ser humano incrível, e por isso que o sucesso vem aí para ela desta maneira. Eu acredito que tê-la aqui no meu programa para vocês vai ser uma grande oportunidade de
criar identificação com vários momentos na vida de vocês, na vida profissional principalmente, que vocês estão, ou que já estiveram, ou que poderão estar, e aprender com ela como que ela enxerga tudo isso. Então, eu agradeço novamente aí a presença da Camila, foi maravilhoso poder ter a honra de recebê-la aqui, e vamos escutar então o que a gente conversou. Camila, obrigada por estar aqui com a gente, trazendo um pouco da sua história, de como você se mostra aí nas redes sociais, como você criou a sua imagem, a sua reputação, mas ninguém melhor do que você para começar a contar aí para quem está ouvindo a gente um pouco de quem você é, como você chegou aqui, enfim, conta um pouquinho aí, Cam. Ai, Mercedes, é um prazer estar aqui com você, é um prazer estar com as pessoas que estão ao seu lado, que te escutam, e eu adoro falar não só da minha história, mas eu acho sempre interessante a gente contar um pouco sobre o nosso trabalho, como a gente está hoje, porque obrigatoriamente faz a gente repensar, né, e lembrar da história. Eu acho que isso é uma coisa que traz muita clareza para mim, e eu acho que para todo mundo, né, você rever o seu caminho, eu acho que ajuda muito a gente ou ter certeza, ou ver os pontos onde a coisa mudou, foi para um outro lado e foi ótimo, ou foi para um lado que a gente queria e não foi, enfim, e não foi tão bom assim. Então, eu acho muito legal estar aqui. Eu sou professora de educação física, eu sempre fui esportista, sou formada há 26 anos e fiz pós em fisiologia do exercício, sempre trabalhei com preparo físico e condicionamento físico, então eu gostava muito de dar treino, e eu lá atrás comecei numa época onde as pessoas começavam a treinar e fazer condicionamento físico, cuidar da saúde através da caminhada, da corrida, aí entrou o triatlon, a natação, as pessoas que faziam maratonas, e aí começou a crescer quando teve aquele boom da corrida no Brasil, no mundo, né? Eu estava ali, então eu sempre cuidei muito disso, sempre trabalhei com isso, trabalhava com programas de qualidade de vida em empresas, que também era esse mesmo trabalho, ajustado e adaptado para os funcionários, e sempre pratiquei essas atividades que eu tinha como professora também, como treinadora, né? Porque a gente sabe que o treinador, às vezes, ele é treinador, mas ele não necessariamente pratica aquela atividade. Então, isso sempre foi uma coisa em conjunto na minha vida. E eu, antes da faculdade, eu aprendi a nadar, eu fui bailarina, então eu tinha sempre tive um passado de muito esporte mesmo. E aí eu continuei a minha vida inteira, né? Aí no meio do caminho desse meu trabalho profissional com esses programas todos de treinamento e condicionamento físico, eu fui convidada para apresentar o programa Band News Informa na Rádio Band News FM. Isso tem 12 anos já, e desde então eu apresento esse programa, e ele fez com que eu sempre tive uma facilidade, acho que de conversar, de receber as pessoas, de cuidar, sempre fui uma professora, uma treinadora de conversar bastante, né, porque eu acho que tem treinadores que são mais quietos, são mais calados, eu sempre fui de conversar muito com as pessoas, e aí o programa na rádio, né, na Rádio Band News FM, na rádio a gente fala muito, tem que falar e tem que trazer informação, e você tem que aprender a se comunicar, né? E não quer dizer que eu tenha aprendido tanto. Isso nunca foi difícil para você, deixa eu falar isso. Eu acho que não mesmo. Sempre tive uma facilidade, sempre gostei. E na verdade, o que aconteceu foi que a rádio me deu uma possibilidade muito grande, não só de eu treinar mais ainda e aprimorar essa comunicação, mas eles pediam para mim desde o início, a Rádio Band News FM, quem acompanha e escuta, eles quebraram um pouco aquela rigidez do jornalismo, né? Na época que o Boechat existia, e assim, sempre foi uma característica da rádio, essa liberdade de cada um ser realmente o que é, né? O que era. Então, eu ficava, mas eu não sei, eu não sou jornalista, eu não tenho, né, não sei se eu vou falar bem, ou aquela coisa, aquela seriedade, aquela coisa quadradinha. Eles, não, o que a gente quer exatamente
é que você tem a sua personalidade, então seja você. Então isso me facilitou, obviamente, muito, Sim. né? Uhum. E fez eu me desenvolver também, porque eu me preparava para os programas, teoricamente, então dava uma estudada, via onde estavam as faltas das pessoas, as necessidades, as dores, as vontades, para onde estavam indo, trazia novidades. Então o programa sempre teve muita liberdade. O programa é um programa de muito sucesso, dentro da Rádio Band News FM é o programa de maior audiência, né, dos programas. Então a gente tem assim 60 mil ouvintes por minuto, é um programa, ele sofreu algumas adaptações e ajustes, o programa ele sofre, é uma evolução normal, né? Mércia, a gente vai se adaptando, vai se ajustando no mundo. No caminho. Isso. Então, assim, e eu continuo dando treino, eu saí, me desloquei um pouco da parte de condicionamento físico e treinamento de assessoria esportiva, acabei indo para uma parte mais de fortalecimento geral do corpo, né, entendendo, estudando um pouco sobre o envelhecimento, o que é prioridade para o ser humano, para as pessoas, né, então eu fiquei assim, praticamente 20 anos de formada, se não foram 24, porque desde a faculdade eu já trabalhava com isso, então assim, 20 e pouquinhos anos trabalhando só com isso, aí eu mudei, eu fui para uma área mais de fortalecimento, e depois, e continuava na rádio, então era um fortalecimento muscular, de ganho mesmo, assim, e de condicionamento físico, e aí depois veio a pandemia que mudou muita coisa na minha vida. Tudo. Como na de muitos. Então eu vou fazer alguns comentários antes da gente seguir aí com essa parte, porque também é legal. Primeiro, quem está escutando a gente aqui, a gente já se conhece há bastante tempo, eu já fui aluna da Camila, já fizemos algumas provas juntas, né? Já treinamos juntas, juntas. Você já treinou comigo, né? Isso. Então, eu conheço bastante desse universo, né, e da história da Camila, e acho interessante quando você trouxe essa coisa de que, às vezes, a gente não precisa olhar para trás e ver tudo que a gente fez e refletir sobre isso, então, às vezes, entrevistas ou conversas como essas fazem a gente fazer, tipo, um resumão aí, né, e aí você pega e fala, nossa, quanta coisa eu já fiz, quanta coisa eu já aprendi, quantas pessoas eu já ajudei, e o trabalho de marca pessoal, que é uma coisa que minhas clientes, né, fazem aqui comigo, se trata muito disso, da gente contar a nossa história. Então, isso que você contou aí da Band, seja você mesmo, é exatamente o que a gente vem falando aqui, que cada um tem uma história, um pedacinho aí da sua vida que é único e que é muito interessante, e que tem muito valor sendo isso, sendo autêntico, e é o que a gente traduz aqui em trabalho estratégico, né? Então, achei muito bom você colocar isso, porque é exatamente por aí, né, que o meu caminho vai, e trazer essa história que teve esse ponto aí da pandemia, que mexeu com tanta gente, e com certeza, né, quem trabalha com esporte, com contato com pessoas, sofreu diretamente, né, isso daí. Então, conta aí pra gente um pouquinho essa virada. Mas você sabe, Mércia, que eu acho que é tão importante as pessoas não terem medo de serem elas, né? Verdade. Eu acho que, você imagina, um canal de comunicação grande, né, a gente falando aqui, e eles mostraram, não através de mim, através de tantos jornalistas, com tanta opinião, com tanta âncoras ali, querendo realmente, acreditando que você tem que falar. Isso não quer dizer que você tem que mostrar ou falar sobre a sua intimidade. São coisas, né, são coisas que eu aprendi na minha vida, separar bastante. E isso, obviamente, gente, que a gente sabe que as redes sociais e o mundo hoje, como cada um coloca o que quiser ali dentro da sua rede ou da sua loja virtual que você monta dentro, né? Você, às vezes a pessoa fala, você tem que falar da sua intimidade. E eu nem sei dizer se funcionaria mais ou se funcionaria menos. Mas mas eu acho que você ser você, né? Até você estar com vergonha, até você falar, gente, estou fazendo esse vídeo aqui, é difícil pra caramba para mim fazer vídeo, mas eu vou tentar explicar para vocês da melhor maneira. Isso te põe numa situação muito tranquila. Então, quando eu tinha que tirar dúvidas de ouvintes,
né? Uhum. Eu falava, gente, como que eu vou tirar dúvida? E eu falava assim, as pessoas vão me perguntar, e várias pessoas da área viravam para mim e falavam, Camila, mas você lê as perguntas antes? Eu falo, não, eu chego e eu gravo na lata. E não é porque eu não sou gênio, não, é porque realmente eu tenho segurança da minha profissão, Você do que eu conhece. faço, do que eu Uhum. conheço, e o que a pessoa, e se faltava, eu não tinha condição de responder aquela, não tenho, né, nem passado, não, se eu não tenho Uhum. condição de responder aquela pergunta, eu vou responder corretamente. Então, eu falo, olha, é o seguinte, eu preciso de mais informação para te ajudar nisso, porque o que eu estou sabendo, você me falou, ai, Camila, morro de dor nas costas, e o que eu faço para melhorar? Quer dizer, tem mil coisas, né? Sim. Então, não tem problema se você não tem, você fala, olha, eu preciso de mais informações. Mas as costas, aí você fala, é importante, tem que ver como é que está a sua lombar, o que você faz para ela, sua cervical, há quanto tempo, se você, Uhum. né, quanto tempo você sente essa dor, se essa dor é todos os momentos do dia. Então, você tem conteúdo para ajudar de alguma maneira, mas você não precisa ser a pessoa que vai Uma dar enciclopédia, né? Que sabe isso. tudo. E Uhum. também não é sempre depende, porque a gente cai muito nisso na área, na minha área, no depende. Ah, depende. Não posso, eu tenho que dar uma ajuda, eu tenho que Uhum. efetivamente ajudar. Então, assim, você se mostrar, falar das suas fraquezas, nesse sentido, mostrar e falar. Agora, não é pegar que nem eu brinco e falo assim, que, gente, nada contra quem faz isso, tá, Messi? Nada contra. Pegar e botar aquele filtro, aquela maquiagem, se arruma E inteira. Se arruma inteira. Ó, hoje eu vou te falar, eu tô com essa blusa, eu ia treinar de manhã, não deu tempo. E aí eu falo, pronto, vai aí o que assim. aconteceu? Eu cheguei, minha filha estava aqui, eu falei, filha, você acha que tá muito decotado para eu falar de regata no podcast que eu vou gravar? Não, mãe, tá bom. E aí ela é super crítica, então sabe assim, aí eu falei assim, porque eu às vezes não gosto de estar de regata, porque é aquela história da Uhum. reputação, da Da imagem, até imagem. hoje eu me preocupo, óbvio que sim, né? Uhum. Aí eu falei, não tem problema, eu vou assim mesmo. Mas o que eu queria dizer assim, não é aquela coisa onde eu fui, você se pinta, aí você se arruma inteira, aí você fala, Você ai, cria um gente, personagem, né? isso. Aí você Uhum. fala, ai, gente, ai, desculpa, nem deu tempo de eu me arrumar direito. Você fala, como não? Você tá... Moça, não é possível, É. entendeu? Então, você falar, porque você até pode falar, olha, tô aqui hoje com a cara lavada, tudo bem, mas você tem que estar, então, de cara lavada, Sim. né? Entende? Uhum. Porque, assim, as pessoas, eu tô acordando agora, acabei de acordar, linda, maravilhosa, Toda maquiada. aquele Uhum. pijama De sem, num seda, sem dobradinho, amassado. assim, né? Aquela pessoa com aquele corpo, ou a pessoa com aquele. Com tudo, né? Eu falei do corpo porque eu Sim. trabalho com o corpo, ou da viagem, ou do lugar, ou da relação com os filhos, na E, educação, ou se você tem algum produto que você queira vender, né? Olha, foi duro, a pessoa às vezes não fala a realidade do começo. Então, assim, é. eu acho que a gente tem essa liberdade. Acho que Uhum. se você se abre demais, claro que você se torna uma pessoa onde as pessoas mais acabam se identificando com Sim. você, né? Mas tem gente que, depende do quanto você abre, você fala, eu também não quero falar sobre isso, porque de repente alguém vai... outro dia eu coloquei uma coisinha de um Ah. café, e aí eu falei que eu tinha tomado o café inteiro, e deixei um biscoitinho. E eu sempre fui uma pessoa que eu como muito doce, eu sempre gostei de doce, eu como besteira e Uhum. não sei o quê. E aí, só que eu realmente comecei a me cuidar. Eu tô no climatério e eu tenho Uhum. me cuidado porque assim a gente fica, eu É nunca tomei difícil. é Uhum. difícil, é difícil. E nunca tomei um suplemento. Aí eu peguei e coloquei um café com leite e tomei O o café com leite e biscoitinho. deixei o biscoitinho. Aí eu falei assim, eu falei, gente, que triste ter que deixar o biscoitinho. Aí eu escrevi assim, e não venham me mandar mensagem dizendo, mas você pode, só um você não come, né? Eu falei, não Uhum. me venham com essa. Por quê? Porque eu tinha vindo de um feriado agora, e eu comi muito, eu Outras. bebi, eu comi outras coisas, e eu precisava voltar para o meu objetivo desse momento, né? Uhum. Então, eu fiquei 13 anos sem passar no nutricionista, né? Então eu fui a um nutricionista. Eu Eu falei vi, assim, eu vi. então, assim, não tá fácil, mas eu acho que tô fazendo uns 30, 40% do que ele tá mandando, então eu já melhorei um pouco, entende? Uhum. Mas assim, eu acho que quando você. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado para se proteger só do quanto você abre, porque às Isso. vezes você abre e aí você mesma deixa com que as pessoas te toquem.
interfiram na tua vida, te firam de alguma maneira, né? Sim. Falem alguma coisa que você não quer, né? Mas eu acho que você abrir, você ser sincero e você achar o seu espaço, tá tudo certo, né? Falar, olha, eu tenho vergonha, mas normalmente quando a gente vai falar de alguma coisa que a gente sabe fazer, vamos supor, É eu faço tranquilo, né? algum artesanato. Então, você fala sobre o artesanato, entende? Você pode falar, olha, eu posso até... Ai, tô confusa hoje, esse vídeo, tô atordoada, mas, ó, nós vamos fazer essa casinha aqui, esse material assim, essa... Porque aí você entra naquilo que você sabe, né, fazer. Então, eu acho assim, não é simples, tudo é treino, tudo é treino nessa vida, acho que a gente acostuma, a gente aprende, a gente erra, tem uns que saem... Tem dia que eu gravo um vídeo assim, que sai de primeira, tem dia que não sai nem fazendo, não, vai porque tem que ir, mas demora, tipo, falo, não é possível que eu estou demorando tudo isso de tempo, sabe, para fazer alguma coisa, mas... E acho que isso é legal, porque aí as pessoas também enxergam que somos pessoas normais, né? Que o que às vezes está ali nas mídias sociais, que é o lugar onde todo mundo se encontra, parece perfeito e parece fácil, mas não é, ele é uma construção, é isso que você falou, né? A gente vai aprendendo, a gente vai estudando, a gente vai se preparando para chegar nesse lugar, né? E as redes sociais, né, essa parte digital, ela tem gente que está há muito tempo, mas é uma coisa muito viva e muito nova, né? Ela ainda é nova e viva, né? E a receita, ela é meio tipo aquela coisa de cozinheiro famoso, né? Eu falo de chefe, não é nem cozinheiro, chefe famoso, que ele fala, mas não fala tudo, né, gente? Então é difícil assim. Você tem que comprar o curso para saber mais. Então, não é assim, que dá raiva às vezes, entende? Então, e às vezes acontece coisa que a gente nem imagina, que vai, que anda, então o negócio é muito vivo, né? Muito vivo. É verdade. E falando disso, todo esse teu caminho, essa experiência aí que você teve, você foi aprendendo ou você foi estudando? Ou seja, essa comunicação, ser autêntico, como que foi esse caminho teu aí para a comunicação? Agora falando muito das redes sociais, né, que você tem aí 90 mil seguidores, né, tem gente pra caramba que te segue. Como foi isso para você? E isso foi pós-pandemia também, né? Foi, total, Mercedes. Assim, o que aconteceu? Na verdade, eu sempre tive que aprimorar minha comunicação dando treino, porque eu sempre tive alunos de diversos perfis, né? Então, eu tinha pessoas de todas as idades que vocês possam imaginar, homem, mulher, sim, homossexual, não tinha Uma base. nunca, sempre era um. Então tinha engenheiro, publicitário, advogado, tinha de tudo, sempre teve, né? Então eu sempre tive uma tranquilidade, uma facilidade em conversar, porque para mim sempre foi aquela pessoa, independentemente, e o objetivo que ela tinha. Então eu tinha que conversar, eu me tornava em muitos momentos também, não confidente só de segredos, mas você tem que saber da vida da pessoa para você fazer um planejamento de treinos, grandes conquistas. Então você participa ali um pouco da intimidade sem passar de uma linha, porque é uma coisa que, né, a pessoa está vivendo, então a pessoa às vezes está se separando, teve filho, tinha gente que estava grávida e ninguém ainda nem sabia, só o marido e a treinador tinha que saber, o outro, né? Então, assim, são coisas verdade. que o pai está doente, então tem de tudo que você acaba acompanhando, e eu sempre dividi isso muito com os meus alunos, profissionalmente, e sempre tive que ensiná-los, eu sempre gostei, isso era uma característica minha, eu sempre dei treino e sempre gostei de ensinar, por que a gente estava fazendo aquilo, por que aquilo era importante, para eles aprenderem, para que se um dia não estivesse mais comigo, eles entendessem o que estava acontecendo, né, com os treinos. Então, eu acho que a comunicação foi muito, eu fui desenvolvendo, né, quando eu entrei na rádio, sim, eu tive que aprender a sintetizar o que eu falava, porque eu sempre tive tempo limite. Então, assim, você tem 1 minuto, a 1 minuto e 15 para responder essa pessoa. E se vira nos 30, literalmente, se vira nos 30, né? Então, a rádio me deu muita noção de tempo, do quanto, a gente tem 3 minutos, ou para perguntar, ou para entrevistar. Então, isso acabou que fez com que... Você treinou, né, para isso. Isso, você vai treinando, e eu ia treinando conforme o tempo
ia Uhum. realmente passando, né? Outra coisa, quando entrei nas redes sociais, eu cheguei um pouco tarde, eu acredito que eu nem sei, o primeiro post meu, não sei se foi 2017, 2000, não foi uma coisa Uhum. muito, e eu entrei, eu não gostei, eu nunca tinha tido Facebook, eu não entrava no Orkut, nem sei como é que funcionava o Orkut na época, e todo mundo já usava. O Facebook, eu tinha uma página ali que montaram para mim, que pediram para montar, e eu nunca tinha entrado nela. Uhum. Eu nunca gostei disso, entendeu? E o Instagram, todo mundo falou, você tem que entrar, porque é legal, é bonito. Na época que o Insta eram umas fotos, só era tudo Sim. imagem, era outra coisa, né? Era outro tipo de rede social. E eu lembro que eu falava, gente, mas será que eu coloco, que eu não coloco? Eu não queria, aquilo não me dava vontade, Atraía. não me Uhum. atraía, eu não queria falar da minha vida, e não que eu não quisesse falar porque eu achava que alguém tinha inveja, ou eu não queria falar porque, eu não queria porque era a minha vida particular. E eu não tinha Uhum. por que mostrar para as pessoas, eu nunca gostei, né, tô em Paris, ou eu tô fodida aqui em casa, desesperada, nervosa, chorando. Não, eu sempre gostei de me reservar no meu tempo, né? Sim. Eu sempre me doei muito como treinadora, conversava demais, no meu tempo livre era meu, não era não que eu não pudesse ter amigos ali. Então eu sempre gostei de ficar muito na minha, eu nunca gostei disso. Até hoje eu tenho dificuldade. Inclusive eu criei um avatar meu por causa disso. Isso, que é muito bom, a gente vai falar dele. Então, eu falei, ai, se eu não tiver, ela pode estar no meu lugar, né? Então, assim, vamos criar um avatar da Camila. Mas, enfim, essa comunicação, ela foi realmente se desenvolvendo, e efetivamente com a pandemia tudo mudou, porque eu naturalmente migrei para isso. Quando eu entrei na pandemia, eu não tinha 10 mil seguidores, eu tinha 9 mil seguidores, né? Uhum. E falava muito ali da rádio, sempre com relação à rádio, acho que sempre foi o meu Sim. maior canal de atender as pessoas, era a rádio, e das pessoas escutarem. Eu nunca tive muita noção disso, para mim, às vezes eu acho que é difícil, mas eu sei que era, entendeu? Porque a rádio, ela te dá, não existe imagem, então, aquela coisa do julgamento a pessoa gosta porque ela gosta, é a sintonia, literalmente, Isso. né? A rádio, ela gosta porque ela escuta, então não tem a imagem. Eu amo isso e eu amava mais ainda. Hoje, tudo bem que a rádio agora tem câmera, aí vai para o YouTube, aí vai para não sei o quê, aí vai, Sim. né? Aí Uhum. aparece um pouco mais. Mas o rádio sempre foi aqui, né? Não é o visual, é o que você escuta. É Então, como o podcast, né? O podcast perfeito, é é isso. isso, e ele é uma delícia por isso, porque você pode estar É dirigindo e você isso. está escutando, É enfim. isso. E Uhum. o julgamento é muito menor, é impressionante. Ó, uhum. É muito bom, é muito bom. E aí, a gente... Ai, olha a roupa que ela tá. Nossa, mas que essa mulher tá falando assim? Olha como é que ela é. Distrai, Oh, né? isso, Acaba você olhou para distraindo. aqui. Isso. E aí, eu fiquei encantada com a rádio, né? Eu fiquei realmente encantada. E tinha muita gente que eu chegava nos lugares e me conhecia. Eu morava no Rio de Janeiro nessa época. Então, eu Uhum. entrava dentro de táxi, uma vez o taxista eu entrei, meu filho era muito pequeno, meu filho hoje tem 13 anos, e eu estava com ele era muito pequenininho, e eu morava lá, e a gente entrou, e o cara estava escutando o Band News FM, e o Marco não falava ainda direito. Uhum. Aí ele falou, mamãe, a Band, porque ele falou em 20 minutos, a Band, ele escutou no rádio. Aí eu falei, filho, a Band. O taxista falou, olhou para trás, falou, desculpa perguntar para a senhora, mas por acaso, a senhora é a Camila Hirsch ou a Renata Venere? Porque a Renata apresentava comigo, eu falei, eu sou a Camila Hirsch, e eu não acredito, porque aí a pessoa escutava a Ficou voz, famosa. isso, só que as pessoas não têm a imagem, então as pessoas não te reconhecem na rua, Sim. né? Então as Uhum. pessoas, É pela voz. pela Uhum. voz. Então, assim, hosts em restaurante ou metro, assim, as pessoas chegavam, quando você começava a falar, a pessoa falava, eu conheço você, eu acho que eu conheço a sua voz. Então, era Incrível. muito Interessante. gostoso e Uhum. diferente, né? É. Então, assim, a comunicação realmente eu fui desenvolvendo com o tempo. Eu nunca Uhum. fiz nenhum curso ou de oratória. O que eu tenho uma mãe e uma irmã que são muito críticas. Minha mãe hoje fala menos, mas minha irmã é jornalista, e ela escuta, e aí ela vem e ela me corrige, né? Então, tudo bem que você pode ser você, mas você pode falar direito, pelo menos? Eu falo, tá, por favor.
Me ajuda, Família né? é assim, né? É Família isso, fala na lata, que tem o lado bom e tem o outro lado, né? Mas é isso, é isso. muito Então, bom. essa parte da comunicação, eu nunca fui estudar, Mercy. E Uhum, dentro do Instagram, as pessoas começaram a gostar disso. Eu via que o público que realmente me curtia, uhum, que realmente me escutava na rádio, me seguia, ou que gosta de mim, assim, que aí, obviamente, no Instagram a pessoa acaba vendo um pouquinho mais da minha vida, eu mostro, mas eu tenho sim. sempre um limite ali. As pessoas, elas gostam, e eu sinto, às vezes, falta de não dar mais para Uhum. elas, porque eu sei que elas gostam de várias coisas. Eu falei, podia, se eu colocasse aqui hoje, a mulherada, o pessoal, os caras vão ficar doidos, vão adorar, mas eu, Tem o muito seu mais do limite. Uhum, tenho o meu limite, entende? isso. E Uhum, eu fico sempre com receio de passar um pouco demais, entendeu? Acho que até se eu fosse mais nova, eu acho que eu uhum, toparia passar um pouco mais. Hoje eu tenho os meus filhos, quase sim. adolescentes, né? Então a gente vai se preservando um pouco mais, mas eu É. acho que é isso. Mas isso é bem interessante, porque muitas vezes as pessoas acham que tem que estar tudo lá. E eu sempre falo: "Não, a gente não precisa pôr tudo e nem deve pôr tudo. A gente deve Uhum, pôr as coisas que são interessantes para o público, para os outros, né. Tem uhum, coisas da minha vida que não são nada interessantes, que eu não preciso mostrar para ninguém, né, mas que fazem parte, eu tenho que fazer. Agora tem outras que vão ser relevantes para o outro, né. Então uhum, criar esse público e ao mesmo tempo, trazer coisas pessoais, né, e trazer o conteúdo, entrega, serviço, é é uma construção mesmo, e eu acho que é por isso que ela é interessante, porque para algumas pessoas, como é para você, é intencional, mas e intuitivo ao mesmo tempo, você falar: "Até esse limite eu vou", você não uhum. pensou nisso estrategicamente, mas hoje você tem seus limites bem firmados, né. E E tem aí uma coisa, Mercedes, hã, desculpa te interromper, mas é vamos muito, é lá. muito legal falar sobre isso, porque assim, é, eu quero passar conteúdo para eles, né? Porque eu Uhum. gero um conteúdo, óbvio, eu te Muito. vendo um Uhum, produto, eu quero que as pessoas venham treinar comigo ou que elas assinem o meu canal de assinantes, onde eu passo coisas ali de saúde e atividade física. É isso, uhum, né? Só que o que acontece? Eu não estou vendendo ali um produto, uma bolsa, eu não estou vendendo alguma coisa onde eu faço ali uma promoção. As pessoas, inclusive as pessoas, eu tenho certeza que quem ali me escuta quer muito mais ver informação do que um produto em si. Né? A pessoa pode, inclusive, ela treina com o treinador dela, ela faz tudo com o treinador dela, mas ela sabe que ali ela vai ter informação relevante, uma informação uhum. séria, não é achismo, né? Eu não vou colocar ali nada que eu não tenha certeza absoluta hoje. Né? Porém, na hora que eu dou uma sumida alguns dias, né, do stories, por exemplo, né, todo mundo fala, Uhum. pô, tem que colocar. Normalmente é porque realmente não tem alguma coisa legal. E eu me incomodo de simplesmente, porque todo mundo age, porque eu coloco eu treinando, porque as pessoas Uhum. gostam, elas falam, meu, é muito legal ver você treinando, é muito legal ver os seus treinos. Sim. E obviamente que eu treinando é uma coisa onde mostra o meu corpo, mostra uma movimentação, mostra uma coisa legal que eu, inclusive, sei fazer. Poderia não saber fazer, mas eu sei fazer. Então é legal, é bacana. E eu acho, isso é uma coisa que eu acho, posso estar errado, que não é um exibicionismo, ele é porque ele faz parte do contexto inteiro que eu ali vivo, né? Eu não, por exemplo, coloco foto minha de biquíni, mostrando, não, esse tipo de coisa para mim não me agrada, né? Uhum. Não sou contra, mas não me agrada. Mas quando eu dou aquela sumida, né? Esses dias, por exemplo, eu dei uma sumida. É porque alguma coisa não tá legal mesmo. E Uhum. eu, às vezes, me pego e falo, poxa vida, será que eu não tinha que dividir isso com as pessoas? Porque as pessoas, às vezes, elas olham e elas acham que, tipo, é o mundo de Maurício de Souza, eu brinco, né? Eu falo, tá achando que isso aqui Tá fácil. que Aham. tá fácil, né? E não tá, né? E não é. Mas, ao mesmo tempo, aí eu olho, o meu perfil não necessariamente, então aí as pessoas buscam porque elas querem seguir a Camila e a vida dela. Tem algumas pessoas que acham Isso. legais, que curtem, Uhum. são os meus conteúdos realmente. Então, não tem problema eu de vez em quando sumir, eu de vez em quando sair, aí eu volto, e aí eu falo, né? Mas não é que aí eu volto, ai gente, porque tá tudo lindo, porque vamos, não, entendeu? Tem dia que é difícil, tem É. fase que tá complicada, ou é trabalho, ou é filho, ou é tudo, ou é tempo,
dinheiro, pode ser tudo, né, gente? É insegurança, né? Então, assim, como que eu trabalho? Eu gosto de trabalhar isso muito fora das telas. Eu não, por exemplo, faço isso nas telas. Olha, eu estou insegura por causa disso, 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 disso. Não. Eu falo se assim, ó, ir treinar segunda-feira tá duro, ou estou numa fase complicada, aí eu divido o meu tema do que eu contextualizo. Tá? Agora, eu também não sei se eu fizesse diferente seria melhor, você entendeu? Eu não sei, porque o caminho que eu tomei foi esse. Né? Mas isso é aí a tua consistência em fazer assim, porque se você mudar, é uma experiência, pode ser muito bom, né? E pode ser um grande risco. O seu público está criado, ele gosta disso, ele pede o que você oferece, né? Então, eu acredito que, assim, trazer isso dessa forma estratégica é muito inteligente da tua parte, porque você realmente consegue entregar, se preservar, que também é importante. É isso, você não é uma influencer, você não vive de fazer publicidade para os outros, né? É teu trabalho, é uma construção de longo prazo. Eu falo, né, que esse trabalho, ele é uma maratona, ele não é uma corrida de 100 metros, né? Então, a gente está evoluindo e melhorando o nosso negócio diariamente, né? Então, é legal pensar que cada aparição que a gente faz, ou cada construção, tem um porquê, né? Eu acho que isso é importante trazer. Eu estou aqui por causa disso, para trazer isso. E se um dia eu falar de um momento difícil, tal, também tem um porquê, né? Mas não falar por falar, aleatoriamente, porque aí é um post aleatório, e ele fica fora de contexto mesmo, né? Então, é isso. E na verdade, é muito, muito engraçado, porque a gente, quando você vai falar de algum assunto, eu fico incomodada de ser muito, às vezes. Porque também quem gosta, gente, ninguém gosta incondicionalmente, loucamente, muito. Todo mundo gosta de umas fériasinhas e um final de semana dos filhos com os avós, não é verdade? Então, é assim, é uma tarde livre. Então, é assim, eu também não quero metralhar as pessoas, sabe? Que sim, só que tem que ter uma fluidez, tem que ter. Então, assim, não dá para não ter a fluidez, mas eu também fico incomodada de incomodar as pessoas que gostam de mim, sabe? Então, aí de você chegar e falar, não deu nem tempo de eu absorver o que você colocou na segunda, você já está botando hoje outro assunto, aí a hora que vê, você já tem 10 assuntos na semana. Eu falo, nem na faculdade a gente consegue absorver tanto. Absorver isso tudo. Então, eu tento ir meio num ritmo meu, entende? Assim, que eu acho que e óbvio que tem as pessoas que me dão palpite, que estão ali comigo e que ajudam, enfim, né? Mas eu ia até te perguntar isso, você tem uma equipe? Você tem alguém te ajudando? Então, tenho, e é muito engraçado, né, Mercy, porque eu tenho uma equipe que me ajuda, eu já mudei algumas vezes, eu tenho uma agência que me ajuda, mas eu mudei o formato, assim, desde que eles entraram, porque eu já tive duas, aí troquei durante um tempo, e agora eu tô com uma, já tem mais um tempinho, um pouco de tempo, mas é praticamente assim, eu decido tudo, e eu, inclusive, na hora de, quando a gente define, né, as pautas, primeiro que depende tudo de mim, praticamente, né? Mas no começo, para mim, foi muito difícil, porque eu falava assim, como que eu vou fazer um vídeo? Eu olhava e falava assim, tá, Camila, vamos falar sobre por que exercício, eu fiz outro dia um post, por que musculação emagrece? Eu falei, gente, mas tem tanta coisa para falar sobre isso. Não, mas vamos falar 3 pontos, os outros a gente deixa para um outro momento. Isso na minha cabeça era quase, que eu falei, como que eu vou fazer isso? Eu tenho que falar tudo, porque vai ter gente que vai levantar o dedo, mas e isso e aquilo, e eu tenho que estar... E eu aprendi, na verdade, aqui, que eu posso dar pílulas, né? E depois eu posso me aprofundar num outro momento, ou não. Se alguém se interessar, a pessoa pode me procurar e eu posso explicar e explorar, né? Falar com ela, posso... o dia que eu falei foi da musculação, ou acho que na verdade foi de um estudo que eu coloquei, e que as pessoas, teve gente que falou para mim, poxa vida, meio duvidoso,
esse estudo. Aí eu falei, não, aí eu peguei e mandei o estudo para a pessoa, falei, veja quem que publicou, quem que escreveu, a margem que foi. Então, assim, eu não tenho problema nenhum, mas eu não preciso fazer o post inteiro assim, passar toda essa informação, Sim. né? Então, eu aprendi que eu tenho, e a minha irmã que trabalha comigo, que hoje me ajuda porque ela não trabalhava, eu falo assim, não, então eu vou fazer, vamos fazer, tá, todo mundo tem muita dor nos joelhos, vamos fazer 5 exercícios para ajudar o joelho, aí eu vou gravar. Aí eu volto e falo assim, gente, eu gravei 15 exercícios. Não, você tá Divide. Já resolveu, para o próximo mês já está pronto. Mas é difícil, porque a gente quer dar toda a informação para aquilo. Né? E isso você vai aprendendo como você faz, né? E quando eu dava aula, quando eu dava treino, eu não precisava de pessoas que me ajudassem, né? Eu precisava de mim. Então, hoje, eu tenho uma assistente pessoal, que eu tenho os meus alunos que fazem os meus programas de treino, que chama Clube MCH, que tem treino de caminhada, treino de corrida e treino de fortalecimento. Então, as pessoas têm lá o pacotão que elas compram, e todas as mensagens que eles mandam, ela manda para mim, eu respondo, e aí ela devolve para eles. Então, eu preciso dela. Então, você vê, é uma coisa que antigamente eu não precisaria ter isso, né? Eu tenho uma agência que me ajuda, né? Só que eu tenho muita coisa que nem eu que tenho que fazer sozinha, eu que edito os meus vídeos, eu não tenho hoje isso ainda. Eu quero muito crescer, ficar com 500 mil seguidores, ter um maker, aí eu falo que eu vou brincar, que eu vou estar maquiada, eu vou estar maquiada. Prontinha só para gravar. Entendeu? Então, assim, eu não tenho, isso sou eu que faço, né? Então, eu que edito os meus vídeos, eu que coloco legenda, porque o pessoal fala assim, mas você pode deixar ele programado para postar. Alguns sim, outros não, né? Então, assim, é um trabalho que eu também não sei quais são todas as possibilidades que existem. Ele foi crescendo meio que naturalmente. E eu, como você disse, eu não me vendo, óbvio que se alguém se interessar, e algumas marcas me chamam, eu vira e mexe, faço uma coisa ou outra, mas eu não me vendo atrás de marcas, adoro, se alguém conhecer o pessoal da Nike, de qualquer marca, pode me chamar que eu vou amar, a Nike me patrocina, já coloquei várias vezes, mas, não, assim, né, as marcas hoje eles têm muitas... cada marca tem a sua agência, aí tem os seus interesses, os seus... Perfeito. Então, eu não faço necessariamente indo atrás disso, né? O meu é uma extensão realmente, e veio, Mercy, isso veio, foi muito doido, porque isso veio com a pandemia, mas isso veio de uma vontade interna minha, porque quando começou a pandemia, nunca vou me esquecer, foi no meu aniversário foi 13 de março, todo mundo lembra de 2020, quando fechou, eu falei, meu Deus, né, dia 18, eu mandei uma mensagem, falei, a primeira coisa que me veio na cabeça, no dia, tanto que até hoje tem lá no meu Instagram, se vocês procurarem, vocês vão achar, tem assim, eu falei, gente, ninguém vai poder ficar, eu não tinha nada, eu tinha acho que 9 mil seguidores, e não fazia nada, assim, era gente que era ouvinte, que vinha, eu falei, a gente não vai poder ficar sem fazer exercício, vocês não estão entendendo, nós vamos precisar ficar dentro de casa, não sei quanto tempo, e eu vou estar com você, eu prometo, eu falei para o pessoal, que eu vou dar aula todos os dias de manhã. Eu não sabia mexer em nada, eu não sabia Começou a fazer stories. seu live, né, todo dia. E começou, e aí, só que foi um propósito de realmente ajudar, de realmente passar informações, né? Então hoje, por exemplo, todos os programas que eu faço do Band News Informa, eu faço um videozinho antes, coisa que eu também não fazia, e eu falo para as pessoas o que vai ter ali. Aquilo é uma consulta de graça, gente. O programa é uma consulta de graça, né? O que eu passo, e isso assim, eu tenho a tranquilidade de dizer hoje, mesmo, no fundo do coração, isso eu falo para as pessoas que estão começando a montar alguma coisa, que as informações que eu passo no meu Instagram, isso a pessoa que estiver fazendo, montando o dela, a gente fica com esse, eu vou dar o segredo, eu quero passar essa informação. É importante eu passar essa informação. Porque se a pessoa gostar e quiser, se ela tá lá só para pegar e copiar, ou eu tô nem
aí, porque, gente, eu também aprendi com alguém, eu também li em algum lugar, eu também, Sim. nesse mundo é isso que acontece, mas eu acho tão importante eu passar essas informações de saúde, sei lá, a pessoa faz presente, embrulha, sabe, dá laço, eu sou péssima para coisa manual, de repente a pessoa vai ensinar alguém a fazer laços diferentes, mas eu estou ensinando o que eu uso para ganhar dinheiro. Sim, você está ensinando isso, mas não é só você que sabe isso, né? Você reter a Uhum. informação, reter o conhecimento, ele não é interessante, né? Eu acho É. muito legal uma pessoa falar, olha, aprendi com ela isso, olha que legal, E né? aí E mostra. indica, né? E Lógico. de repente a pessoa tem uma loja e ela começa a fazer os laços da loja da outra, É né? isso, e uma Então, coisa puxa a outra que você nem isso. imagina que possa vir, né? Então, Uhum. assim, eu falo na rádio, eu falo assim, o meu Instagram, ele tem séries maravilhosas, de É. exercício para coluna, ele tem treino, as pessoas por R$ 4,90, elas pagam um grupo de assinantes e tem séries completas ali, né? Então, Então, assim, eu, obviamente, eu cresci, eu desenvolvi, eu tenho uma condição financeira hoje, eu dou as minhas aulas de personal ainda, porque é um lugar onde eu tenho um valor alto que me ajuda, né? uhum. Então eu consegui me planejar para fazer isso, sabe? Eu fiz um Sim. planejamento de quanto tempo, de tudo isso. Então a coisa, ela está acontecendo, não é sempre que eu acho que a fórmula exata é muito difícil, pelo menos para mim, não é tão simples, não sei às vezes nem te dizer, só que vale a pena, porque você consegue colocar, você cria ali um mundo teu que é muito gostoso, né? Agora, demanda, Claro. demanda, Ninguém demanda. falou que ia ser fácil, né? Não, demanda, claro E que isso demanda. também é uma coisa que a gente tem que quebrar, né, esses mitos de que fique milionário 7 em 6 e todas essas coisas. Deus, pai. Isso eu acho que é um desserviço, sabe, das pessoas falarem, porque não é assim, tá? Você não precisa se matar, mas em alguns momentos da sua vida profissional, você vai ter que fazer muito esforço, você vai ter que trabalhar bastante para acertar, para Uhum. colocar. Então, essa ilusão de que todo mundo vai fazer bem, né, que eles vendem, eu acho que ela é perigosíssima. É E muito perigosa, e na verdade, eu concordo com o termo que você usou, é um desserviço, porque uhum, as pessoas aí acabam se frustrando muito mais rapidamente, né? é Porque todo mundo isso. fala, o digital é o máximo, você entra aí, você Uhum. potencializa, que você vai aí agora ganhar, mas você vai ganhar em escala. Gente, mas não é assim. É como que, não, quantas pessoas para fazer um 6 em 7, quantas Uhum, pessoas para um ou dois fazerem? Quantos exato. projetos, quantas coisas, É. a coisa é construída, né? Hoje, as pessoas têm me chamado muito para fazer palestra também, então, coisa que acontecia, mas acontecia menos. Então, assim, é uma construção, você consegue ir direcionando, mas é uma coisa que faz parte do meu trabalho, que dá muito trabalho, que dá Uhum. trabalho. Então, não dá para dizer que nem as pessoas falam assim, Merce, não, é só você deixar tudo programado e lá no aplicativo, e eles não tem um programa, É. nem sei como é, que aí Uhum. posta. Tudo bem, esses são ótimos, mas tem coisa que é muito viva. Isso, é o momento, você tem que pegar o calor, né, da notícia e transformar no seu repertório, né. É isso, e também, assim, eu lembro, o que foi que aconteceu no carnaval desse ano, que teve aquele desastre natural no litoral, que foi uma tragédia, Sim, no gente. litoral aqui do norte, né. Uhum. Foi uma tragédia aquilo. E eu lembro que eu tinha post para colocar, eu tinha a minha Camilinha lá, meu avatar, vestida de passista, Carnavalesca? porque eu amo carnavalesca. Não ia eu colocar em cima do bloco do carro alegórico, porque eu amo, mas não saí. E aí eu falei, gente, Não é a não faz hora, né. sentido de eu colocar isso. Uhum. É, Como é que eu vou colocar esse post, entendeu? Uma tragédia acontecendo, né? É isso. tipo, que planeta você está vivendo, né, menina? Tipo, acorda aí, entendeu? Então, né, quer dizer, eu vou falar aqui né? Então, Isso. assim, Essa é, é, adequação ao momento é super importante e não tem, programa, né, que te blinde com isso. Então realmente é o isso. seu feeling, é você estar ali, mão na massa o tempo inteiro mesmo, né. Uhum. E tem uma coisa, Mercy, que eu falava Hum, muito mais de mim, gente. Mas eu tomei um susto o dia
que o meu primeiro vídeo viralizou, né? Eu nunca tinha tido nenhum vídeo que tinha viralizado. Ele viralizou esse ano, em janeiro desse ano. E eu só descobri que ele viralizou uns meses depois, porque eu nem sabia o que era viralizar. Eu sabia, entendia o termo, Sim. mas eu falei, o que é um número que é viralizar? Uhum. Eu não sabia o que era um número viralizar. Eu tinha um vídeo que tinha tido 40 mil visualizações, o resto sempre pouco, nunca muito. E ele, de repente, eu fiz um vídeo que eu já tinha colocado ele uns 3 meses antes, mas tinha colocado ele num outro formato, num desafio que eu fiz das pessoas, tarará. Tinha ido grandes coisas. De repente, primeira semana de janeiro, eu falei, vou deixar tudo pronto. Fiz o vídeo que era 10 minutos de exercício na cama ao acordar. Falei, aproveitar que é férias, primeira semana de janeiro, não tem que ir para a escola, um monte de gente está trabalhando, fique 10, acorde, faça esses exercícios na cama durante 10 minutos. Menina, aquilo viralizou de um jeito que, tudo bem, demorou 2 meses, mas ele chegou a 1 milhão de visualizações. Uhum. Eu falei, que é isso? E aí começou a aumentar aumentou muito, inclusive, o número de pessoas que seguiam, 5, 10 mil pessoas num período curto. E eu falei, nossa. Aí eu falei, que poder, né? Que incrível. Então, aí eu falei, mas o povo não quer se mexer mesmo, né? Só quer fazer exercício na cama. Foi bom. Na cama eu topo. E ó, eu não tava de lingerie, eu não tava. Boa, se você olha verdade, o vídeo, é um vejo. negócio assim. Aí o que aconteceu? Aí 4 meses passaram, eu falei, vou botar de novo esse vídeo. Aí eu peguei outros exercícios, outro pijama, botei um pijama de calça, porque eu falei, naquele eu tava com uma bermuda, falei, eu tenho um pijama de calça. E eu de longe. Inverno. Falei, vamos ver, coloquei. Menina, aquele bateu, tá com 2 milhões de visualizações. Olha. Mas assim, em um mês. Eu falei, incrível. realmente, aí minha irmã, o povo não quer fazer exercício, esquece de mandar o povo fazer exercício, vamos só fazer vídeo. Então, aí eu digo assim, o que as pessoas Aula querem? na cama vai ser. É isso, no sofá. Eu falei que eu vou fazer um próximo no sofá, vocês se preparem que vai sair, óbvio, mas lógico. enfim. É então, interessante assim, você entender o que o público quer, né? Então, aí hoje eu vejo, hoje eu apareço falando de mim muito menos. Mas eu apareço que nem, por exemplo, um outro que bateu 1 milhão de visualizações agora, eu fiz para deixar os pés fortes e sem dor. Então, acho que as pessoas devem ter muita dor no pé, pelo visto mesmo. Então, assim, aí eu gravei os vídeos ali, tudo, e também foi estourou. Agora tem outros que não vão tanto, tem uns que vão menos, mas você vai sentindo aonde que está o interesse também, né? Então isso é uma coisa que você tem que ir trabalhando aos poucos e ver se a partir disso eu também posso desenvolver alguma coisa que faça eu também ser remunerada, né? Pensando de grana, é isso, né? Então eu falei, como é que eu posso fazer? Se o vídeo na cama, o vídeo dos pés, o vídeo será que isso não é um produto a ser vendido? Como que poderia vender isso? Né? Então, isso eu estou com a minha cabeça, eu nem conversei com ninguém ainda, não conversei na minha agência, eu não conversei com ninguém, mas eu estou, porque... Pessoal, pode escrever aqui no episódio, comentar. Não falei para ninguém. E o pessoal esconde, né? Um monte de gente esconde e não fala o que está fazendo, né? Então eu falei, será que isso não é? Isso, ou seja, para o meu público. Verdade. Isso pode ser que seja um produto, entendeu? Mas eu vou fazer o quê? Vamos treinar em cima da cama? Sei lá o que eu vou fazer, né? Se alguém tiver uma ideia boa, me manda. Abre uma caixinha de perguntas aí. Mas essa questão aí da conexão tua com o público, ela é desde sempre, né? Você tem isso, você criou essa conexão e você usa muito o humor. O jeito agora que você está falando, o pessoal já percebeu, né? Que você tem esse humor aí, que a gente ri de nós mesmas, né? Isso é muito legal. E você criou a Camilinha, que eu acho que também foi uma sacada muito boa, porque ela tem esse humor, ela tem uma coisa assim, de irreverência dentro do contexto, né? E também te coloca nesse lugar, que às vezes você não quer se mostrar, entra a Camilinha. E é um valor teu, eu acho que você tem uma diferenciação muito grande aí, quando você aproveitou a Camilinha e tudo, tá muito bem feito o avatar. Então, traz um pouquinho aí dessa história aí pra gente. Eu amo, né, ele. Eu amo a Camilinha, adoro, sou eu.
Então a gente às vezes faz umas caras, eu peço, tem uma pessoa que desenha para mim, e acho que eu tenho usado pouco ela, inclusive eu falei outro dia, eu falei, acho que a gente tem que usar mais, ela, acho que ela é. E é engraçado, não sei, as pessoas, todo mundo que fala para mim gosta dela, então o pessoal que não gosta não fala, então, né? É igual o programa da rádio, às vezes eu encontro alguém fala para mim assim, nossa, eu te escuto na rádio, eu fico assim, eu falo, eu nunca sei, porque se a pessoa fala eu te escuto... Você acha bom ou ruim, né? É isso! Mas isso é bom ou isso é ruim? Né? Porque vocês, às vezes eu escuto falar, ai, que saco, ela vem aquela mulher de novo, entendeu? Me encheu o saco. Me manda treinar. Mandando me mexer, né? Então, assim, mas a Camilinha eu adoro, eu acho que eu, por exemplo, toda vez que eu tiro as minhas férias, ela vai comigo, né? Então, e eu já falo, quando eu viajo, eu falo, gente, Camilinha é onde eu vou viajar agora, inclusive em janeiro, e ela vai comigo, é ótimo, porque aí as pessoas sabem onde eu tô. Isso. Não é que eu não coloco em nenhuma foto, eu viro e mexo, coloco uma, mas eu uso dela para mostrar aonde eu tô. Então, que nem eu fui para a Itália em julho passado, e aí coloquei ela na Torre de Pisa, coloquei ela de gladiadora, coloquei ela, sabe, no Coliseu, então eu coloco ela... coloquei ela na Torre Eiffel, então eu consigo, claro que uma outra coisa eu mostro minha, mas eu coloco ela me representando em alguns momentos, fora a Camilinha tirando dúvidas, né? Ela fazendo caras e bocas de ai, que não acredito que você está me falando isso, né? Eu tô doida, inclusive, para fazer uma Camilinha agora. E para fazer a Camilinha é muito engraçado, porque a moça que desenha, ela fala, mas você quer sua cara como? Aí eu faço a foto minha, eu faço, eu quero assim, ó. Aí eu faço a foto e mando para ela, eu falo assim. E ela é muito boa, porque é você, a gente vê ali, é você. As broncas, a carinha, tudo tá lá. Então eu adoro ela, mas acho que ela deveria estar um pouco mais exposta. Acho que sim, acho que sim. Então, é porque isso eu achei assim de uma genialidade, porque é muito estratégico, né? Você usar esse recurso que é teu, que é você, de uma forma com humor, com inteligência, na sua ausência, ou seja, olha que possibilidade, né, de recursos que ela te permite, né, quando você bota ela aí. Isso eu achei, assim, genial, é muito bom. Ai, que legal, Mércia, você falar isso, porque para mim eu tenho um apoio de agência mais de conteúdo, né? Então, que me ajuda a levantar em pautas. Eu não tenho ninguém que me venda, eu não tenho nada disso, né? Então, e eu sou fã dela. Então, eu sempre também falo, o que a gente pode fazer com a Camilinha, né? Sempre nas reuniões de pauta, eu falo, onde que nós vamos colocar ela esse mês? Então, eu fico sonhando em colocar ela em alguns lugares, mas ela é muito... Ela é muito você, né? E por isso que conecta tanto também. Sim. E ao mesmo mas tempo você sabe que você sabe que eu estava falando no negócio do se expor, né? Eu acho que tem uma coisa que as pessoas têm uma certa restrição, e eu acho que a gente nunca precisa, né? Eu nunca tive, hoje eu estou com 97 mil seguidores. Eu tive uma vez uma pessoa que me mandou uma mensagem e meu perfil é aberto. Então, além disso, tem um monte de gente que provavelmente vê e não segue, porque a gente sabe, né, que isso acontece. Eu nunca tive, eu tive uma vez uma pessoa que me mandou acho que duas, foram duas pessoas diferentes, que me mandou alguma mensagem por direct, assim, nossa, você é maravilhosa, ou falou assim, sei lá, você é gostosa, falou alguma coisa mais assim, sabe? Mas não foi um palavrão tão pesado, foi alguma coisa que eu não gostei, não sei se foi um maravilhoso, eu acho que foi um maravilhoso, depois eu ignorei, porque eu falei, bom, tá falando maravilhosa, eu vou fingir que eu não entendi o tom, né? E se dizia homem, e aí na segunda vez eu colocou alguma palavra gostosa, alguma coisa assim, aí na hora eu falei assim, eu vou te processar. Bloqueei, processei, eu nunca tive. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou ali, eu estou exposta, eu tenho o meu corpo, né? Eu trabalho com isso. Você está treinando, você mostra o seu treino. Eu nunca tive um problema. Se você pegar a pessoa da minha agência que mexe no meu direct, todo mundo, aquilo lá parece, sabe, lista telefônica de antigamente, que todo mundo pegava e ficava mexendo. Assim, a minha assistente mexe demais ali. Não tem, porque
quando a coisa ela é feita com seriedade, né? Sim. E eu acho que eu passo, por mais que eu brinque, que eu fale, eu passo um pouco de medo, né? Eu lembro uma vez de eu estar fazendo um treino ao vivo e alguém entrou e falou alguma coisa, eu já descadero na hora, né? Porque eu também sou mais velha, já sou mais macaca Sim. velha, né, mestre? Uhum. Então você já vira e você já fala, olha, é o seguinte, aqui a gente está para treinar. Então, ou você não se manifesta, Uhum. né? Ou você vai embora, quer dizer, tchau, você não é bem-vindo aqui. Então, assim, a pessoa já fica com receio, porque eu acho que a gente tem que falar mesmo, entendeu? E tem que ser forte nisso, que é para as pessoas Isso. entenderem, entendeu? E é Pô, o você é séria, posicionamento. Uhum. né? É o que eu digo assim, não, a gente não é para todo mundo, né? Então tá tudo Isso, certo, você não precisa ficar aqui, isso, é né? isso, Vai é para o teu isso. lugar. Uhum. Então, eu acho que principalmente mulher, se tem receio, assim, é muito difícil. Se você tem uma postura séria, se você tem uma postura ali que passa uma credibilidade, uma seriedade, na hora que tiver o primeiro escorregão, você coloca no lugar, assim, não tem muito erro, entendeu? Quantas Verdade. vezes, ou dando aula, ou dando treino, as pessoas não têm coragem, porque tem que ter muita coragem, né? Tudo bem que na Sim. tela eles estão escondidos, mas tem que ter. Porque eu, inclusive, tenho, aí a gente já printa, você já tem que entender, e é isso, É o que porque é. não, Uhum. não precisa estar ali, né? Eu não estou ali para isso. Se tem pessoas que estão, busque as pessoas que estão, né? A gente não está ali para Uhum. isso. Então a pessoa entende rápido, né? A pessoa entende rápido, né? Porque não é Ela não faz louco. parte daquilo, Não, ela entende que ela está exatamente. invadindo, né? Ali ela não faz Total, parte da sua comunidade, né? total. Agora, você falou da Nike, eu vou aproveitar para conversar um pouco sobre isso, né? Que a área de esportes ela tem muito patrocínio, investidor, e como você vê isso, né? Ou seja, a gente está falando aqui de uma construção de sua marca pessoal, teu negócio, Uhum. seu serviço de treinamento. No que a imagem e a reputação, na sua opinião, podem influenciar nessas decisões de patrocinadores e investidores? O que eles olham quando a gente está ali buscando. Mércia, eu vou ser muito honesta com você. Eu Uhum. não faço ideia do que Aí, ó, a Band falando. é isso. Eu não faço, desculpa, eu tenho que Uhum. falar, eu não faço ideia, porque, assim, a gente vê, eu vou Uhum. usar um termo pesado, mas a gente vê pessoas, assim, a gente vê atrocidades, é esse que é o meu termo Isso. pesado. Você vê atrocidades, você vê pessoas que estão sendo patrocinadas que não faz sentido nenhum. Você vê movimentos, eventos, situações que têm patrocínio e elas não fazem Uhum. sentido nenhum. Para Verdade. quê? As Né? marcas fazem isso sem um plano, sem um planejamento de verdade, de marketing, de Ou se é que objetivo. eles têm, é o planejamento deles, que é Doido. Uhum. doido, que eu não sei, por isso que eu não sei te dizer, né? Uhum. Então, assim, eu vejo pessoas, assim, você vê marcas patrocinando pessoas que fazem um monte de serviço. Quantas vezes a gente viu aí influencers ou pessoas falando de produtos que nunca usaram, de produtos que que podem trazer um monte de problema, sendo levianos com obesidade e com a magreza a troco de qualquer Verdade. coisa, Uhum. entende? Ou então vamos patrocinar fulana porque ela, eu não Tem sei, 2 milhões de seguidores, porque tem 2 ponto. milhões de seguidores, ou porque ela tira Uhum. foto do bumbum, mas aí então aí tem tudo isso, tem visualizações, e ela bota o Isso. biquinão lá e tá tudo Uhum. certo, ou porque ela fala palavrão, ou porque... Então, assim, eu não consigo entender, ou fala uma gíria que não tem informação nenhuma. Perfeito. Mas está falando, está se comunicando com o público, aí você vai lá e você fala, mas o que é isso? O que essa pessoa está falando? Tanta gente com conteúdo bom, tanta gente né? Como é que essas influencers falam de produtos? Eu, da nossa área, eu posso dizer, assim, falam de Uhum. produtos para emagrecer, falam de barrinhas, falam de alimentos. Eu falo, a pessoa não é Não nutricionista, a entende. pessoa não é Ela médica, nem não é consome a professora. barrinha, Então, né? então, assim, como é que a marca faz um negócio desse? Eu fico com, entre aspas, assim, eu fico Uhum. com raiva da marca. E a Sim. pessoa que está ali, tá tudo certo, entendeu? E digo isso, a gente sabe que o maior problema, eu tenho uma empresa de empreendedorismo social também, a Uhum. gente não falou disso, e óbvio que não é esse o foco, que é a 3ML Social, onde eu apoio projetos sociais de esporte e atividade física. Olha, Tá? não sabia disso, que legal. A Uhum. 3ML, ela é o máximo, ela é muito legal, depois me segue, você vai ver. Sim. Eu só Uhum. apoio projetos de atividade física, então não necessariamente a performance,
e esporte, aí também tem alguns de performance, mas atividade física. E a gente atende comunidade, vários projetos legais, é muito bacana. E, enfim, a gente não consegue arrumar, assim, a gente tem estrutura de gestão, a gente não consegue arrumar patrocínio para projetos desse. Incrível. Né? Você sabe disso, você tem, né? Você é Na casada família. com uma pessoa que tem na família, uma pessoa que trabalha com alta performance, sabe o quão difícil é ter patrocínio, apoio para as pessoas. Então, quando uma marca, eu durante muito tempo, quando tive minha assessoria esportiva, a gente, assim, eu tive muito mais pela imagem Camila, algumas coisas, por ser uma pessoa, ser uma mulher, mas eu fico imaginando assim, hoje, sendo bem honesta com você, porque hoje eu já tenho também, eu já me dou a liberdade com a idade que eu tenho de falar algumas coisas, sabe? Mesmo, com a idade que eu tenho, eu falo assim, quantas pessoas, quantos professores de educação física falam de atividade física, saúde, bem-estar, com responsabilidade, e que entendem do que estou falando, que tem uma graduação para isso, que estudam. Todo ano eu me atualizo, todo ano eu faço cursos da minha área, não na área de comunicação. Eu continuo me atualizando, eu continuo estudando, eu tenho pós, estou pensando agora em fazer o meu mestrado. Então, assim, eu olho e falo assim, quantas pessoas? Verdade. Então, assim, são poucas. Por que então não apoiam, assim, ou a mim, ou outras pessoas, são poucas, mas que falam com responsabilidade, que trazem um conteúdo sério, que têm uma postura, né? Agora, eu, de fato, acho que a gente ter uma reputação, uma história, postura, eu acho que isso é fundamental. Eu sei que o país da gente é meio confuso, né, com tudo isso, mas eu acho que você ser uma pessoa que você tem uma postura e que você, ele vai. Representa a sua categoria, né? É isso. Agora, a gente sabe que tem um monte de gente que apoia e que patrocina os pontos fora da curva, a gente sabe disso. Né? Isso é uma oportunidade, né, de marketing, vamos falar, uma coisa bem rasa, mas eu acho que também cabe a nós mudar um pouco isso, né, na hora que a gente está consumindo essas mídias, né, a gente pode questionar, né, a gente pode fazer valer aí essa responsabilidade, né, e cobrar das marcas isso, né, teve até uma campanha do Bis, que era assim, se bombou, come Bis, e eu falo assim, como pode ser, né, como pode ser que uma empresa desse tamanho incentive ou fale que tudo bem, se você bombou, né, foi mal no colégio, num país com tanto problema de educação, incentivar isso ou premiar isso, é triste. Muito louco, é triste. Então eu estou falando aqui disso porque eu acho assim, acorda, Bis, acorda, né, Lacta, porque não dá para falar, deixar. Né? Então cabe a nós, também no nosso papel aí, pequenininhos que somos, começar a recusar, né, isso. É isso, e eu acho que a gente, então isso quando você pergunta para mim sobre, eu não sei o que buscam, né, então as pessoas, elas buscam patrocinar, eu já tive algumas pessoas que falaram assim, o Band News Informa, é sobre corrida, não, o programa não é sobre corrida, né? Ele é sobre saúde, ele é sobre bem-estar, ele é sobre hábitos saudáveis, ele é sobre você aprender a cuidar em vários aspectos. É alimentação, exames de rotina, é você ter acesso à informação, né? Você saber o que ali a gente é importante passar. Agora, se isso não é importante, é mais importante colocar alguém, é isso que eu falo, eu estou numa fase onde eu acho uma atrocidade essa busca da magreza incessante. Né? Eu falo para as minhas alunas, eu falo assim, parem com isso, eu tenho feito uma campanha entre amigas, inclusive, porque assim, as mulheres têm uma coisa que já tem o papel da mulher mesmo, de se instalar, de se mostrar, de se prevalecer, de se, né, impor, de tentar conquistar espaços que a gente tem cada vez mais tentado e conseguido, eu vejo, mas assim, uma com a outra vira e fala assim, nossa, amiga, eu tô magra, preciso emagrecer 2 quilos, eu também. Só fala disso. Eu olho para as minhas alunas e falo assim,
pode parar. Quando alguma mulher que eu mal conheço, que chega e fala assim, nossa, eu tô querendo emagrecer, eu falo, para, gente, antes mais do que menos, eu já tô naquela assim, porque assim, vira uma loucura, é uma Sim, insatisfação, é querer sim. agradar, eu não sei exatamente quem, fica todo mundo parecendo um cabide, entendeu? Uhum. Agora, sim, temos um problema de obesidade De no saúde, mundo, né? de Uhum. saúde, temos, mas a gente conviver com pessoas que têm um nível social de informação, uma bolha realmente que a gente vive, e que eu vivo, porque óbvio que eu sou privilegiada, eu vivo numa bolha, claro que sim, a gente Sim. tenta sair e atender, eu tento fazer isso muito, mas eu tento não, eu faço isso muito, mas como é que eu posso aqui dentro ficar enaltecendo uma magreza de um monte de Ozempic na barriga, de remédio, entendeu? As pessoas tomando um monte de remédio, Uhum. tudo doentes, e não fazem movimento, e não fazem uma atividade física, né? Verdade. Então você Uhum. fala assim, gente, a gente precisa, agora tem pessoas que a recomendação é essa, tá tudo certo, tem que ter um acompanhamento, mas a gente não pode levar para esse lado leviano. E o que acontece, eu vi outro dia uma moça no Instagram falando, porque agora todo mundo toma creatina, né? Eu tomo creatina, e aí as pessoas, elas falando, ai, porque agora, não sei o quê, olha aqui, era patrocinador, uma creatina, era uma gamezinha, era em balinha, né? Uhum. Aí eu falei, nossa, que prático, né? Pensei, super Sim. prático. Aí, como eu tinha ido no meu nutricionista, fui em agosto no meu nutricionista, aí eu mandei uma mensagem para ele, eu falei, Marco, Uhum. posso tomar essa creatina ao invés da minha? Aí E? na hora ele me respondeu, ele falou, essa creatina não tem o selo Creapure. E Ah. Creapure é a creatina pura, Camila. Quando Uhum. você pega essa creatina que eu vi, ela tem outras coisas, ela tem outros componentes ali que não é só a creatina. Eu não indico para você. Então você É isso. imagina, a Uhum. criatura que estava comendo aquilo, ela nem sabe, eu nem sei se ela come, alguém pagou para ela botar aquilo ali, e entendeu? Então você imagina, É um perigo. é um perigo. É um Então, perigo. chega a Uhum. ser um perigo, entendeu? Então, assim, a gente tinha que ter, as marcas, quem trabalha com isso, tinha que ter essa responsabilidade de saber quem eles chamam para falar, quem eles chamam para representar, né? Uhum. Então, é isso que eu acho que Eles têm que trazer isso e a responsabilidade deles também, né, com relação ao produto, porque aí total, é um pacote completo, né, quem representa, né, o porta-voz disso, e eles enquanto posicionamento de marca, né, o é que isso, eles estão querendo, quer é dizer, isso. mas é uma grande responsabilidade, né, hoje, cuidar de uma Uhum. marca, de um produto, e principalmente de saúde, né, que é o que você aí trabalha. E Mercedes, na verdade, eu recebo muito, assim, uma das Hum, únicas coisas que eu recebo muito é chamada para eu falar sobre alguns produtos, né? ó, E eu falo desde que eles sejam comprovados, porque, assim, uhum, eu preciso ter muita certeza do que eu estou falando. Uma coisa é eu falar de roupa, de eu gostar, de eu não gostar, aí tá certo. Mas uhum. produto que a gente ingere, Isso. Uhum. é um negócio, porque tal laboratório está fazendo um colágeno misturado com não sei o quê, e também tem outras substâncias, aí eu vou ler aquilo, aí eu leio, eu falo, gente do céu, É, como é que pode? pois é. Porque você está Entende? cuidando da sua marca, você está cuidando da sua reputação Sim. e responsável também com o seu público, né? Você fala, como é que eu vou passar isso para eles, né? Recomendar. Se você é uma autoridade, você tem que tomar muito cuidado Menina, você com tem que aquilo que tomar você. sobre o assunto Uhum. que você faz. Eu falei, você pode É, fazer laço. Você exato. pode fazer laço, gente. O dia que eu falei sobre o whey protein, e eu estava estudando alguns artigos, e aí eu coloquei algumas coisas sobre o whey, e que eu achei muito legal, a quantidade de mensagem Te que eu pergunto. recebi. Uhum. Mas assim, eu falei, eu fiquei passada, mais do que todas as vezes, as pessoas. E eu perguntei para as pessoas, eu falava assim, mas você está tomando. Quem passou para você? Era a primeira pergunta. Sim. Porque é o seguinte: foi meu médico? Não tem o que discutir. Se o teu médico passou, como é que Tudo eu certo. vou saber? O teu médico sabe muito mais de você do que eu, nem te conheço, sabe assim? É isso. Mas a Uhum. pessoa, ela pergunta. Aí era assim: era a amiga, era um médico, mas fazia 3 anos que ela tinha ido no médico, e aí ela mudou, ela não estava mais tomando no horário que ele mandava, aí a quantidade ela já não sabia mais, porque. Eu falei, bom, gente, olha, é o Não é para seguinte. mim que você tem que perguntar.
Eu É, posso te falar o que eu faço. é. Eu Uhum. faço isso, entende? Mas teve uma até que foi muito engraçada, que ela falou assim, nossa, quem estava me indicando é minha personal nova. Aí eu falei, olha, mas a whey protein, né, ele é eliminado, o excesso, não adianta você tomar uma quantidade grande, porque ele vai ser eliminado nas fezes. Então, bom, enfim. Aí ela falou, aí ela deu umas 2, 3 horas, ela voltou. Camila, eu fiquei aqui encanada, fui perguntar para amiga da minha filha, que é nutróloga, ou seja, fez medicina, nutrição, Aham. nutróloga, e ela falou que não tinha problema, que eu podia continuar. Então, na verdade, eu falei, olha, ela nem se consultou com a menina também, Sim. Uhum. entende? Então, as pessoas, elas vão, você imagina, ela estava fazendo uma coisa que a personal dela tinha passado, aí Falou. ela viu a minha era diferente, ela se questionou, aí ela foi conversar com a amiga da filha, entendeu, por telefone. Então, assim, por que que não É. vai no teu médico, vai no Procura um teu. médico, Procura procura alguma um coisa para especialista. você, Uhum. entendeu? É. E alunas minhas, sim, eu divido essas informações com elas, a gente conversa, vai na audição, a gente senta, eu questiono, então, aí eu ajudo a cuidar, sem Sim. sombra de dúvidas. Mas Uhum. uma pessoa que te procura numa rede social, para mim, o que é roxo, para você é vinho, entendeu? Exato. Sabe a cor do laço que você vai pôr em cima do negócio? É, Que cor é é isso. essa? É verde piscina, é azul piscina? Não, isso não é verde, isso é azul. Nossa, então, assim, são coisas que a gente tem que ser responsável por tudo que a gente fala, ainda mais na área da saúde. Ainda mais na área da Sem saúde, dúvida, sem né? dúvida. E Camila, conta aí um pouquinho para as pessoas onde que elas te acham, porque Elas me acham no Instagram. Elas, como conhecer você, ter ou em acesso aos alguma seus padaria, ou conteúdos, em alguma ou em alguma padaria, viu, padaria, Mercedes? em São Porque eu Paulo. amo padaria em São Paulo. Eu amo, mas eu amo já há muitos anos, tá, gente? Vamos deixar bem claro que já tem uns 30 anos que eu tomo café em padaria, adoro. É. É, me encontrou no Instagram, no @Camila, underline, aquele risquinho embaixo, Uhum. Hirsch, que é meu sobrenome super simples, Hirsch, Camila Isso. Hirsch. E ali Uhum. eu tenho tudo, porque ali eu tenho um grupo de assinantes, que as pessoas podem assinar e que tem os conteúdos exclusivos, que são muito legais. Ali na minha bio tem o grupo que as pessoas treinam e você pode, quando você assina, você tem 7 dias para poder cancelar, se você não Desistir. quiser Uhum. desistir. Então a pessoa também pode fazer ali os 7 dias. Vira e mexe, eu faço campanha de deixar uma aula livre disponível ou algum É. treino disponível. Então, Uhum. assim, e eu por direct, eu respondo todo mundo e todas as questões. Olha Então, aí, que assim, legal. pode Uhum. me procurar. O máximo que pode acontecer é eu fazer igual com a moça que eu fiz do Whey Protein, falar, minha querida, eu não posso te ajudar nesse ponto. Mas às vezes, mas eu normalmente posso, eu ajudo e Mas oriento aí o sim mínimo orienta possível. para É onde ir, isso. né? Até Claro. para onde ir, até para ver, às vezes a Uhum. pessoa tem uma dor, ou se vai no médico, vai no ortopedista, vai no físio, eu pergunto se a pessoa, né, eu dou uma conversada para entender qual é o cenário de possibilidades que a pessoa também tem, né? Uhum. Porque às vezes a pessoa não tem quase nenhum acesso. Então, eu também consigo meio que coordenar e ajudar a orientar de uma maneira onde ela consiga ter uma direção, pelo menos. Perfeito, isso é muito bom. Isso é um serviço, né? Isso é um serviço. E as pessoas, então, vão te procurar, tenho certeza. O seu perfil, ele é, isso que eu digo, ele é divertido, ele é dinâmico, ele é vivo, e ele ensina, né? E é o que você falou, pagando, fazendo assinatura, tem muito mais, mas também para quem ainda não está convencido ou precisa, nesse momento, só consumir seu conteúdo ali Sim, aberto, ele é muito bom, já ensina muita coisa. E que aí eu bom. queria, te fazer uma pergunta que eu faço para todo mundo Hum, que participa aqui, que o nome, né, do podcast é Plan Me, seu maior plano é você. Eu sempre falo que a gente tem que começar por nós mesmos, ele tem muitas camadas, né, e aí na questão da saúde também é isso, cuide de você para poder cuidar do outro, olhe para você, veja as suas necessidades, não fica se espelhando aí em outros perfis, né, olhe tudo que você tem de bom. Então eu queria escutar a sua versão, né, o que que é Plan Me para você? para mim, é você ser prioridade, né? Uhum. É você ser prioridade sempre, porque é você se agendar sempre. É a sua agenda. Então, dentro da sua agenda, você tem
coisas para fazer para os outros. Mas qual que é a sua agenda? Eu preciso montar a minha agenda. Eu preciso primeiro ver o que eu vou fazer por mim essa semana, né? Para depois a gente encaixar as outras coisas, as outras pessoas, filhos, marido, marida, quem quer que seja, né? Então, assim, você realmente se agendar, você se organizar e você ser a sua prioridade. Não tem outra solução. E eu aprendi muito, muito na prática e escutando de pessoas que eu entrevistei, Mercy. Ninguém consegue cuidar de outra pessoa ou fazer outra tarefa se ela não cuidar dela primeiro, né? Eu vou usar um jargão aqui que todo mundo usa hoje, todo mundo usa e todo mundo fala, mas é a verdade, é você dentro de um avião. A máscara, primeiro você põe em você e depois você põe na pessoa ao seu lado. Então, é isso. Se você não cuidar de você, você não tem condição de fazer outra coisa. E não é só cuidar outra pessoa, não consegue ter a cabeça oxigenada e criativa para o seu trabalho, tá tolerante para você aguentar um estresse, você tem que cuidar de você, a sua prioridade tem que ser você, é isso. Perfeito, né? Falou tudo. É isso. Assino embaixo. Muito bom. Quero te agradecer, é uma delícia esse papo, a gente pode ficar horas aqui. Obrigada a você pela companhia. Se você gostou desse episódio, deixe seu comentário. Quanto mais pessoas fizerem o mesmo, mais este conteúdo chegará a quem precisa dele. Para receber a notificação de novos episódios, siga este canal e ative o sino. Sua avaliação é o que ajuda a melhorar este programa cada vez mais e trazer conteúdos que sejam relevantes para a nossa comunidade. Inscreva-se, avalie e comente. Você encontra toda a minha programação de atividades e conteúdos no Instagram, no YouTube e no LinkedIn. A cada semana, um novo episódio para você.